Miranda também, que a gente fala Miranda. Deleite, tá? E ele vem do grupo da fé e vem trazer a palavra de hoje. Não precisa dizer que você está em casa. Bom dia a todos. Que Deus nos ampare. Realmente me sinto em casa. Essa é a outra casa, não é nossa. E quando a gente chega na casa espírita, assim, a sensação que eu tenho, tamanha boa vibração, como se fosse um pedaço do céu na terra. A gente, no nosso dia a dia, no trabalho, na rua, a gente procura manter o equilíbrio, mas não é tão fácil às vezes, né? E quando chega aqui nesse ambiente de festa espiritual, realmente é muito gratificante, ainda mais nessa casa, eu parto de festa. Então, o nosso estudo de hoje é sobre uma página do livro Justiça Divina, do Emmanuel, cujo título é Culpa e Reencarnação. Esse, na realidade, é um livro que a gente já faz estudo lá no GF, no Espírito da Fé. Esse estudo eu já tinha feito lá, quando a Yara me chamou, então aproveitar o estudo, né? Então, lembrando que culpa, às vezes a gente tem uma ideia falsa de culpa como algo que nos traz um sentimento ruim. De fato, a culpa, segundo a definição, seria a responsabilidade pelo que nós fizemos. E que nós temos o dever e a obrigação de resgatar esse erro que nós cometemos. Seria, então, assim, a consciência da falta por nós cometidas. E diante da falta que todos nós cometemos, porque todos nós somos espíritos imperfeitos, em aprendizado, nós precisamos ter a responsabilidade de reconhecer os nossos erros e buscar corrigir esses erros. Por isso que Jesus nos fala que a cada um seria dado segundo a sua obra. E essas obras podem ser boas obras ou obras ruins. Obviamente, se eu fiz boas obras, eu vou receber pelas boas obras feitas. E se eu cometi más obras, eu vou ter que responder por essas más obras. A origem da palavra em latim, culpa, é culpa mesmo. Normalmente tem uma palavra mais diferente, mas procurei pesquisar, é culpa, e faz referência à nossa responsabilidade moral. Consequentemente, pela nossa culpabilidade ou não que tenhamos feito em relação aos nossos atos. E de acordo com o Espiritismo, toda vez que nós vamos de encontro à nossa consciência, que seria contra as leis de Deus, nós entramos em desequilíbrio com as leis de Deus. Então nós temos que corrigir essa culpa. E o erro ou a responsabilidade que nós cometemos, elas podem ser por vontade, por consciência. Então nós procuramos, sabíamos que estávamos errados e mesmo assim cometemos esse erro. E poderia ser tanto por omissão quanto por uma ação. Quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém, eu deixo de ajudar. Quando eu tenho a oportunidade de ser útil, alguém me procura, ou a vida nos propõe determinadas oportunidades, e eu deixo de fazer, eu não cometi um mal, em tese, mas a omissão de poder ajudar e não poder fazer, isso me deixa diante da lei de Deus com essa responsabilidade. Aí nós lembramos de um caso que está em Ação e Reação, no capítulo 3, da intervenção da memória, que fala, a maioria deve conhecer já esse capítulo, é uma pessoa que tinha 2 irmãos e recebeu por herança uma fazenda. Ele acaba assassinando esses 2 irmãos. Ele leva até um determinado lago, ele dá uma substância qualquer para entorpecer os 2 irmãos, balança o barco, os 2 caem no rio, e naquela situação eles acabam, vêm a falecer. E percebe o que aconteceu. Então esse irmão herda sozinho a herança, e fica muito rico, fica muito bem socialmente, só que ele tinha aquela responsabilidade diante da vida com esses 2 irmãos. Ele passa a vida inteira, ele viaja, ele tem tudo, mas ele não conseguiu em momento algum ter tranquilidade, serenidade para seguir na sua vida. Até que ele vem a desencarnar e esses 2 irmãos que não o haviam perdoado, acabam obsediando, e ele fica numa situação espiritual bastante difícil.
Até que ele é resgatado por Drúzio e André Luiz e é levado para o local de atendimento. E lá André Luiz queria saber a respeito por que ele estava naquela situação tão difícil, deformado do ponto de vista perispiritual. E o Drúzio consegue fazer com que ele recobre parcialmente a sua lembrança. Ele estava num estado de inconsciência. Ele começa falando: Senhor juiz, até que enfim posso falar. Lembrando que ele passou a vida toda dele escondendo aquele crime. E tamanho era o drama de consciência dele, que assim que ele pôde, ele já vai diretamente tentando tirar aquela culpa de dentro dele. Senhor juiz, até que enfim posso falar. Deixe-me falar. Ele queria falar. Uma coisa que ele escondeu a vida inteira, durante toda a sua vida aqui, assim que ele... Aquilo pesava tanto para ele que a primeira coisa que ele fala, quando ele consegue tornar um pouco mais consciente, é pedir para falar. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Então ele já se denuncia. Eu sou o criminoso. Contarei tudo. Ninguém perguntou para ele, mas ele já começou falando. Fala do remorso, fala assim, se soubesse, não teria cometido a falta. Se ele soubesse o quê? As consequências dos erros dele. Ele passou a vida inteira com sentimento de culpa. Então, se soubesse, não teria cometido a falta. Então, muitas das vezes, se nós soubéssemos as consequências dos nossos atos, se nós tivéssemos a oportunidade de ver o futuro das consequências dos nossos atos, muitos deles nós não faríamos, ou faríamos completamente diferente. Ele fala, entretanto, não pude resistir à ambição. Ou seja, ele sabia que estava errado, mas ele não pôde resistir à ambição. Então ele acaba cometendo crime. Então, de igual maneira somos nós sabemos que determinados atos estão errados, mas pela nossa ambição, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a gente acaba cometendo aqueles atos. Mas se nós soubéssemos, não cometeríamos. Hoje, se a gente for ler nos jornais, sem querer criticar ninguém, o objetivo é só refletir, porque a casa espírita é um local de reflexão. A gente está aqui, a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui com um encontro social, a gente está aqui para estudar, para refletir sobre assuntos que são interessantes e necessários à vida de todos nós. Às vezes a gente lê nos jornais determinadas figuras públicas que estão em situação difíceis hoje, que se soubessem as consequências dos seus atos, não teriam cometido. Obviamente, nós temos que buscar, sem querer julgar ninguém, a pensar na nossa vida própria. Se nós soubéssemos de determinadas situações, nós não teríamos agido dessa ou daquela forma. Tem dias que a gente pensa assim, pô, não devia ter levantado da cama hoje, pela besteira que eu fiz hoje. E às vezes, a nossa culpa pode ser sem intenção. Ou seja, nós cometemos determinados atos, mas de maneira inconsequente, inconsciente às vezes, não sabíamos que estávamos errados. Na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem. Todos nós passamos pela feira do mal para chegar ao bem? E a resposta é pela feira do mal, não, mas pela feira da ignorância. Significa dizer que nós podemos cometer determinados atos que não são corretos pela nossa ignorância. Porque nós ignorávamos que aquilo era errado. E acabamos cometendo aquele determinado ato que não é correto. Sem precisar pelo mal. O mal é quando nós temos consciência e vamos lá e fazemos aquilo. Existe uma outra pergunta 954, que na realidade essa pergunta é relativo ao suicídio, mas que nós podemos extrapolar para outras situações que não necessariamente suicídio. Pergunta, será condenável uma imprudência que venha comprometer a vida? E a resposta é, não há culpabilidade, ou seja, não há punibilidade, não é passivo de punição, quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, quando não há intenção, ou quando não tem consciência perfeita daquela prática do mal que eu cometi, não há culpabilidade. Isso diante da justiça de Deus. Não há punibilidade. Se eu errei de maneira inconsciente, sem ter intenção de errar, diante da justiça de Deus, eu não sou passivo de culpa. Obviamente que eu vou ter que resgatar aquilo ali de alguma maneira. Como não houve intenção, é visto de maneira diferente. Por isso que Paulo de Tarso fala que não faço o bem que quero,
o mal que não quero é isso que eu faço. Eu não faço o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E continua, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que vive em mim. Então, se faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que vive em mim. Como é que a gente pode entender esse pecado que vive em mim? Nós lembramos que o homem é um ser que ele costuma repetir as mesmas coisas. É um ser de hábito. Então, nós nos habituamos a agir de determinada maneira, porque nós vimos algumas pessoas fazerem, nós vimos nossos parentes fazerem, e nós acabamos repetindo aqueles atos. Nós costumamos aprender por observação, e costumamos, às vezes, repetir determinados atos, e às vezes aqueles atos não são atos adequados. Então, a partir do momento que nós tomamos consciência que aquilo não está correto, eu tenho que buscar a minha transformação, a mudança daquele ato. Nós somos homens, somos espíritos falíveis, somos espíritos incompletos, que nós temos, como fomos criados simples e ignorantes, nós temos que aprender, porque nós ignoramos, e temos que buscar as virtudes que nós precisamos cultivar. Então, como somos incompletos, nós vamos cometer erros. E nós vamos aprender com o erro. Na realidade, o erro faz parte do nosso aprendizado. Então, quando alguém erra sem intenção e consegue perceber que agiu de maneira errada, é natural que primeiro que tem que ter a humildade de reconhecer o erro e a vontade de buscar corrigir aquele erro. Então, o erro faz parte do nosso aprendizado. Podemos dizer que o erro é natural na evolução do espírito. Desde que você não faça por consciência, por desejo, por orgulho, por egoísmo, desde que você não faça sem ter a intenção de prejudicar ninguém, esse erro faz parte da nossa vida, que é um processo de aprendizado de todos nós. Então, assim como eu erro, eu não posso querer culpar o outro, não posso querer punir o outro, porque se ele erra, eu também erro. E eu não posso ter essa pretensão de querer punir ninguém. Quem teria condições de agir dessa forma, seriam os espíritos superiores, eles não o fazem porque ele compreende as nossas fragilidades. Então nós não temos de nos colocar na posição de juiz de ninguém. Por isso que Jesus falou para não julgar, para não ser julgado. Que com a medida que tiverdes medido, nós seremos medidos. É isso que acontece com a vida. Se eu procuro ser indulgente com alguém, se eu procuro ser amigável com alguém, a tendência é que essa pessoa age da mesma maneira comigo. Pelo contrário, se eu procuro ser rígido com alguém, se eu procuro ser intolerante com alguém, a tendência é que essa pessoa também age da mesma maneira comigo. Então eu tenho que ver no outro um irmão, tanto quanto eu, com a minha vontade de acertar, mas com as minhas fragilidades. Então não tem que haver essa pretensão de querer corrigir ninguém. E outra coisa muito importante que a gente considera é não culpar os outros pelos nossos erros. Se nós erramos, a responsabilidade é nossa. As pessoas podem até nos influenciar. As pessoas podem até ter uma certa ação sobre a nossa vida. Mas, assim, no final, a responsabilidade vai ser sempre nossa. Se alguém me orienta, se alguém tenta me induzir a uma determinada situação que não é interessante, eu vou aceitar ou não, de acordo com a minha consciência. Se eu resolvi aceitar e agir daquela forma, a culpa não é do outro. A culpa é minha que aceitei aquilo ali. É como alguém que me oferece alguma coisa que não é interessante. Alguém que me oferece, sei lá, uma comida que eu não gosto, não vou comer. Se eu comer, é porque eu acabei aceitando e resolvi experimentar aquilo dali. Alguém que me chama para fazer determinado ato, que eu vou ser beneficiado do ponto de vista financeiro, mas vou prejudicar alguém. E se eu resolvo aceitar aquilo ali, a responsabilidade é minha, não é do outro. Ele pode até, diante da lei de Deus, ter alguma influência, mas a responsabilidade vai ser sempre minha. Então, o título da página, que é Culpa e Reencarnação, nós podemos entender como a responsabilidade não resolvida. Ou seja, eu errei, eu tenho uma responsabilidade diante daquele meu ato e eu não consegui me redimir diante daquele ato. Uma responsabilidade não resolvida. E isso eu vou trazer para minhas outras encarnações.
Eu vou ter que resgatar aquela dívida. Mas se eu consigo resgatar nesta mesma vida, eu já estou quite com a lei de Deus. Por isso que Jesus fala, reconcilia-te com o teu irmão, com o teu adversário, enquanto estás a caminho. Se eu tenho uma dificuldade com alguém, por algum motivo qualquer, o certo, aproveitar a oportunidade e resolver de uma vez, para não ter o que te chama de retrabalho. Se eu faço uma coisa correta, eu sigo adiante. Se eu faço uma coisa incorreta, eu fico com a minha mente presa naquele ato. O melhor a fazer é voltar lá e resolver isso de uma vez, para seguir adiante e não ter ligação com o passado. Seguir adiante. O Emmanuel começa a falar nessa página assim, espíritos culpados, somos quase todos nós. Então, espíritos culpados, somos quase todos nós. Quase todos, por quê? Alguns poucos que estão aqui em missão não têm essa culpa, já resgataram as suas dívidas. Aí seriam os grandes espíritos que nós conhecemos. Mas nós aqui, espíritos medianos, temos as nossas dificuldades, temos as nossas dívidas. Então, espíritos culpados, se tirar esse quase, somos todos nós. Na realidade, todas as nossas existências estão solidárias entre si. Então, hoje eu tenho a minha personalidade, mas no passado tive uma outra personalidade, tive uma outra vida, tive outras situações. Eu não sou nem o que eu sou hoje, nem o que eu fui no passado, nem nas outras vidas. Eu sou a soma dessas experiências que a gente vem tendo no passado. E certamente trazemos as nossas dívidas do passado. Então, todos nós temos coisas a resgatar, todos nós temos situações a melhorar e a nos transformar. Na realidade, diante das nossas culpas, existe, em contraponto, a desculpa. Não no sentido de simplesmente pedir desculpa, mas reconhecer o nosso erro. E para reconhecer, a gente tem que ter humildade para reconhecer, porque senão nós nos manteríamos no nosso orgulho e não reconheceríamos que erramos. Nós sempre vamos achar que aquele erro foi culpa do outro. Então, a partir do momento que eu tenho a humildade de parar e falar comigo mesmo que isso aqui foi minha culpa, eu devo me redimir diante dessa situação. Então, reconhecer, se retratar, de preferência, buscar a pessoa com a qual nós nos endividamos, pedir desculpas, nos colocar de maneira humilde e, principalmente, buscar ações para nos retratar, para corrigir aquele erro. No livro O Céu e o Inferno, que fala sobre a justiça divina, justamente sobre esse livro, que esse livro está atrelado, ele fala que é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento, reparação, expiação e reparação. Ele fala que são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, se nós nos arrependemos, expiamos e reparamos, nós apagamos os traços de uma falta e as suas consequências. Ele fala que o arrependimento suaviza a expiação. Ou seja, se eu me arrependo de coração, vai suavizar a expiação. Porque nós teremos que expiar de qualquer maneira. Se eu tenho que expiar aquilo sem me arrepender, vai ser muito mais difícil, porque eu não vou aceitar aquilo. Então eu vou ter sentimentos de revolta, eu vou ficar muito chateado. Mas se eu reconheço o meu erro e eu me arrependo de fato, vai suavizar a expiação. E lembrar que o arrependimento vem do grego metanoia. Meta significa meta, objetivo, e noia de mente. Então seria a mudança de mentalidade. Ou seja, quando eu realmente reconheço que aquela maneira com a qual eu vim agindo não está sendo uma coisa interessante, que está me prejudicando, que está prejudicando o outro, eu mudar a minha mentalidade. Querer daqui para diante mudar a minha vida. Então isso seria um verdadeiro arrependimento. Mas ele fala, só a reparação pode anular o efeito, só a reparação. Então nós temos que reparar. Então se eu tenho dívida com alguém, eu necessariamente vou ter que fazer alguma coisa para reparar aquele erro. Obviamente, se eu tenho a chance de reparar diretamente com aquela pessoa, seria o ideal. Mas há situações que às vezes essa pessoa não está mais próxima de nós. Às vezes desencarnou, às vezes viajou, está em outra, enfim, vivendo em outra cidade, nós não temos como nos aproximarmos dele. O que nós poderíamos fazer? Ajudar,
se envolver com o trabalho do bem, se possível, em nome dessa pessoa. Se eu me envolvo com o bem, eu começo a renovar as minhas energias. Óbvio que todos nós temos as nossas viciações mentais, as nossas dificuldades. Isso é sabido. Mas o que eu tenho que fazer com isso? Se envolver com o bem. Não porque eu seja bom, porque nós não somos bonzinhos, mas porque nós necessitamos. Assim que nós precisamos nos alimentar, respirar, comer, nos higienizar, nós precisamos do trabalho no bem para o nosso equilíbrio. É como um remédio que nós precisamos. Mesmo que a gente não sinta ainda, mesmo que a gente não tenha aqueles sentimentos de estar envolvido naquela atividade do bem junto com o outro, é esse esforço dessa tarefa no bem que vai aos poucos fazendo as mudanças que nós precisamos ter por dentro. Se hoje eu estou numa tarefa, por exemplo, lá no grupo tem a tarefa dos amigos do amanhecer. De domingo a domingo, as pessoas de rua vão lá e tomam banho, se alimentam, enfim, se barbeiam, tem alguém que corta cabelo. Se eu estou lá simplesmente num ato mecânico, eu vou evoluir muito pouco, eu vou aproveitar muito pouco aquela oportunidade. Mas se eu realmente estou ali e procuro desenvolver sentimentos que eu preciso ter com aquela pessoa, ver nele ali um irmão, eu vou estar desenvolvendo dentro de mim sentimentos que eu preciso fazer. Eu vou estar me melhorando, vou estar aproveitando aquela oportunidade. Mas se eu faço aquilo de maneira mecânica, eu vou estar tendo pouco aproveitamento. Mas é melhor estar na tarefa, mesmo de maneira mecânica, do que não estar. Porque isso nos força necessariamente a pensar naquilo dali. Quando você está em contato com pessoas que precisam, você lá procura fazer alguma coisa, você está exercitando valores que nós ainda não possuímos. Infelizmente, algumas religiões utilizam da culpa para se aproveitar, para tirar proveito das pessoas. Isso é uma maneira errônea de se fazer. A Casa Espírita, por exemplo, não pergunta a ninguém o que cada um fez. Todos nós temos a liberdade de estar aqui na Casa Espírita e aproveitar a oportunidade, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo as nossas limitações e se envolver com a tarefa no bem. Se a gente esperasse ficar bonzinho para poder fazer, nós não faríamos nunca. Nós temos que nos exercitar naquilo que nós não possuímos ainda. Igual se alguém quer ficar mais forte, quer emagrecer, ele tem que começar a se exercitar. Começar a fazer exercício, aquele é um esforço danado, mas com o tempo que vai fazendo parte da vida das pessoas. A culpa, na realidade, não deveria nos paralisar. Muitas pessoas, por um erro cometido, às vezes entram em depressão e passam a não fazer mais nada naquela vida. Às vezes passam o resto da vida com aquele sentimento de culpa, sem buscar a renovação. Na realidade, a culpa deveria servir para nós como uma alavanca para nos induzir a não mais cometer aquele erro, para cultivar outras virtudes que nós precisamos. E quais seriam as causas dos nossos erros? Quais seriam as causas das nossas culpas? Fala que Emmanuel seria a ilusão da matéria. A ilusão da matéria. O que nos dá a ilusão da matéria seria o nosso sentimento materialista. A gente acha que qualquer coisa que nós vamos aproveitar aqui não terá consequência nenhuma, porque não tem vida depois da morte. Tudo acaba por aqui, então eu vou aproveitar o máximo possível que eu puder. Mas na realidade, ilusão, ela vem, a origem da palavra ilusão vem de inclusão, mas o ideia de lúdico, de brincadeira. Então, que nós vivêssemos dentro de uma brincadeira. Aí, nós temos que voltar para a realidade, sair dessa brincadeira, quando vem a desilusão, em contraponto à ilusão. E a desilusão é para nós que voltemos à realidade, sair daquele pensamento de brincadeira e voltar à realidade. E a vida, essa desilusão muitas vezes vem com dores, se nós não buscamos a nossa transformação. Às vezes é necessário, mas se eu tenho a intenção de realmente mudar a minha vida, essa desilusão vai ser menos dolorosa. E Emmanuel fala aqui que o poder transitório, o dinheiro fácil, às vezes o abuso do sentimento, o abuso do sexo, nada disso é errado desde que a gente saiba utilizar de maneira adequada. Mas o abuso do dinheiro, o abuso de tudo, do poder,
Às vezes são pequenos poderes que nós temos na nossa casa, no nosso trabalho. Se eu abuso disso, eu acabo prejudicando alguém, eu estou me endividando diante da vida, diante da lei de Deus. E às vezes nós temos a ilusão, então, que essas pessoas com as quais nós prejudicamos, depois que morrerem, nós não mais encontraremos essas pessoas. Mas se eu mantenho a dívida com aquela pessoa e eu não me redimir diante dela, necessariamente eu vou ter que me aproximar dela em algum momento. Melhor que seja nessa própria encarnação. Mas se não for possível, ela virá em alguma outra situação. Às vezes vem como filho, vem como companheiro de trabalho, em situações diversas. E o serviço, então, do bem, segundo Emmanuel, é o recurso infalível para a gente conseguir nos afastarmos dos nossos erros e, consequentemente, das culpas que nós poderemos carregar. Então, toda vez que nós nos desviamos da lei da vida, toda vez que nós desviamos do bem, toda vez que nós prejudicamos alguém, todas as vezes que nós fazemos alguém chorar, nós estamos nos endividando. E é necessário a reparação. É necessário nós nos redimirmos diante do outro. E a palavra redimir, ela vem de novamente e emérito de comprar. Então nós temos que comprar novamente o que nós vendemos para o outro. Se nós vendemos alguma coisa ruim para alguém, passamos alguma coisa ruim para alguém, nós temos que comprar aquilo para a gente. A gente tem que pegar aquilo para a gente e corrigir aquilo dali. Então a reparação, nos redimir diante do outro, nos redimir diante da vida, diante de Deus, diante de nós mesmos, diante de nossa consciência, é essencial para que a gente possa seguir a nossa vida. Senão nós ficaremos presos no passado por aquela dívida que nós temos diante da vida. Então nós podemos entrar em dívida com alguém, errar, mas eu não posso manter aquele erro. E essa remissão, ela pode ser na própria vida. O exemplo que nós lembramos de Paulo de Tarso. Lembrar que Paulo foi quem iniciou a perseguição aos cristãos na Judéia, em Jerusalém. E que tamanho foi o mal que ele cometeu às pessoas, que as pessoas fugiam de Jerusalém. Houve um verdadeiro êxodo, tamanhas perseguições, muitas pessoas foram mortas, foram presas, muitas pessoas que estavam trabalhando a serviço de Paulo agiam por conta própria e acabavam fazendo as suas vinganças das pessoas com as quais eles queriam se vingar. Então muitas pessoas foram presas, houve um verdadeiro êxodo, tinha um pavor de Paulo. E à medida que o tempo passou, que Paulo foi trabalhando, ele, no capítulo 8, quando ele está sendo transferido para Roma, ele ia embarcar, veio uma multidão de pessoas se ajoelhar aos pés de Paulo. Pedir por ele, agradecer a ele. E diz ali que ele já não era mais o algoz implacável. Que ele, essa manifestação toda da população, traduzia a quitação de seu débito com a alma do povo. Então isso é uma coisa muito difícil. Alguém que foi extremamente odiado, tiveram medo dele, fugiam dele. Ele tanto conseguiu se redimir diante de tudo que ele fez, que a multidão o adorava e vieram todos se despedir e pedir por eles. Então esse sentimento, ele se redimiu diante da alma do povo. É um exemplo dificílimo de a gente ver, de alguém que foi extremamente maléfico para com as pessoas. Na realidade, a intenção dele era a melhor possível, era manter a religião judaica, mas ele prejudicou muita gente. Mas, assim, quando ele percebeu o erro dele, e ele teve a humildade de reconhecer, ele se transformou completamente. A gente pode também se redimir em outras encarnações. O exemplo que nós lembramos é de Judas, que ele retorna como Joana d'Arc e consegue, pela sua vida como Joana d'Arc, se redimir diante da vida. A gente pode se redimir também no próprio plano espiritual. Exemplo que nós lembramos aqui agora é André Luiz. André Luiz, que chegou lá, eu não sei se as dificuldades dele eram tantas quanto ele fala no livro, de qualquer maneira, no final se torna cidadão do nosso lado. Tanto trabalha, tanto se envolve no bem, que ele consegue se redimir diante das suas dificuldades. E isso é importante, que muitas das pessoas que desencarnam, às vezes nem consciência que desencarnaram têm.
Pelas ideias materialistas, as pessoas passam pela vida espiritual sem ter a consciência que estão desencarnados. E, consequentemente, eles não se transformam, eles não se modificam. Ao contrário de André Luiz, que trabalhou, que estudou, que se envolveu em diversas tarefas, tinha consciência que estava desencarnado, ele conseguiu caminhar. E às vezes vem algumas mensagens de pessoas que desencarnaram, e as pessoas falam, isso aí não é fulano não, fulano não pensava assim. Nós nos modificamos, nós nos transformamos. Se eu viajo para um determinado país, e lá eu vou ter outras experiências, outras vivências, outros conhecimentos, eu vou voltar diferente. Quando eu voltar, não vai ser o mesmo de quando eu fui. Ainda mais quando a gente desencarna. Se eu tenho consciência disso, eu vou voltar diferente, se eu conseguir me modificar. Agora, se eu manter o meu mesmo pensamento, os meus mesmos preconceitos, eu vou entrar e sair da mesma maneira. Então, a vida nos dá oportunidade nas diversas situações. Agora, o aproveitamento depende de cada um de nós, seja na sua própria vida, seja no plano espiritual, seja em outras vidas. A oportunidade é dada a cada um. Então, se nós falamos de culpa, é até as 9 horas? Então, até as 10, né? Pode, aí você que fica no pé. Pode que você fala. Pode ser. Então, se a gente fala de culpa e reencarnação, nós podemos falar também de acerto e reencarnação. Se a culpa, se o erro me traz consequências ruins, os meus bons atos, as minhas boas ações vão me trazer consequências boas. Daí vem a palavra karma, que significa ação, que diante do hinduísmo e do budismo seria aquela situação que tudo que eu faço vai voltar para mim com a mesma intensidade e qualidade. Então, se eu faço alguma coisa boa, esse karma vai ser negativo. Mas se eu faço coisas boas, esse karma vai ser positivo. Então, existem 2 tipos de karma, de reação. Então, é ação e reação. A ação que eu faço vai necessariamente retornar para mim, porque eu me envolvo com aquilo ali. Então, seria até uma questão de inteligência buscar boas ações, buscar auxiliar as pessoas, que as pessoas também vão nos auxiliar quando nós precisamos. O João Carlos, que era um palestrante que ia muito lá no Grupo da Fé, falava que quando o Chico deseja alguma coisa, as portas do céu se abrem. Quantas pessoas que o Chico beneficiou, quantas pessoas vão querer beneficiar o Chico? Então, acontece de igual maneira conosco. Dona Ivone fala, no livro A Luz do Consolador, tem um capítulo que ela fala tormentos voluntários. Que ela conta que nem tudo que nós passamos estava planejado para acontecer conosco. Muitas das coisas acontecem na presente vida. Terão consequências positivas ou negativas de acordo com o que nós viemos a fazer. Então, nesse capítulo que ela fala de tormentos voluntários, ela fala que ela foi levada a uma determinada favela em espírito, e lá ela viu uma senhora que não tinha as 2 pernas, que ficava paralisada e desmolando. O benfeitor espiritual que estava com ela, disse para ela, conta a história dessa senhora, que ela vivia numa favela, tinha uma situação financeira difícil, mas tinha um marido que trabalhava, e ela tinha 2 filhas com esse marido, e uma filha com outro marido, anteriormente. Ela pede alguma coisa, o marido fala que não tem dinheiro, e ela se revolta, e leva as filhas e se joga na frente do trem. Os filhos desse atual marido vêm desencarnar, ela vem a ficar paralisada, perde as pernas, e o outro filho, que era dela mesmo, fica aleijado. Tormentos voluntários. Ela tinha que passar por isso? Não tinha que passar. Então, por revolta, ela acaba adquirindo uma situação que não precisava passar. Então, muitas das vezes, acontece isso com a gente. A vida nos dá oportunidade por revolta, por incompreensão, nós acabamos agindo de maneira inadequada e complicamos a nossa vida mais do que é. Tem uma frase que fala assim, não complica a guerra. A guerra já é difícil, não trazer mais dificuldades ainda para ela. Então, toda vez que nós, diante da lei de Deus, nós nos endividamos, nós temos que nos redimir diante dela. Então, o ideal, diante da vida, é fazer a profilaxia dos nossos erros. Como é que a gente faz a profilaxia de errar? É se envolver com o bem.
cultivar o bem. Assim como a luz, a escuridão é a falta de luz, o mal também podemos falar que é a falta do bem. Então nós deveríamos viver de maneira colaborativa, colaborar uns com os outros, é a maneira que nós temos uma profilaxia de errar. Existe um conceito em biologia que fala que a evolução biológica ela se faz mais por cooperação do que por competição. Evolução biológica, uma célula, um organismo vivo, ele evolui muito mais quando há cooperação do que por competição. Existe uma teoria chamada teoria endossimbiótica da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que vive dentro da nossa célula, que ela produz energia para que a célula se mantenha viva, chamado ATP. E existe essa teoria que seria a mitocôndria uma célula que vivia fora da nossa célula. E que um dia a nossa célula englobou a mitocôndria e ela passou a conviver com essa célula. Só que a célula que englobou, ela não se alimentou dela. Normalmente faz a chamada fagocitose, engloba aquela organela e se alimenta. Então ela não se alimentou. Então a mitocôndria passou a produzir energia para a célula e a célula passou a fornecer proteção para a mitocôndria. Então uma beneficiou a outra. Então mais por cooperação. Lembrar que o nosso corpo tem em torno de 100 trilhões de células. E existe em torno de 50 trilhões de bactérias no nosso organismo que são necessárias para o nosso organismo. E uma vive em cooperação com a outra. Então, as células especiais que nós temos no pulmão, no fígado, enfim, cada uma agindo dentro, de maneira cooperativa, uma com a outra, mantém o nosso corpo em saúde. Mantém o nosso corpo em equilíbrio, que permite que a gente continue fazendo as nossas necessidades, trabalhar, estudar, estar aqui presente, conversando. Mas, então mantemos o nosso equilíbrio, a nossa saúde física, pela cooperação que existe entre as nossas células, que certamente é mantido pela nossa mente. Se eu me desequilibro mentalmente, a tendência é as nossas células também se desequilibrarem. Quando uma célula deixa de cooperar e quer viver de maneira competitiva, ela começa a se reproduzir de maneira inadequada, ocupando o lugar das outras células, então passa a competir com as outras, não mais por cooperação. É quando vão surgir o câncer, o tumor. E obviamente quando isso acontece, nós temos um sistema de vigilância, que é o nosso sistema imunológico, que vai tentar evitar com que aquela célula continue progredindo. Primeiro, o sistema imunológico ele tenta fazer com que a célula seja corrigida. Aquela mutação que ocorreu nela seja corrigida para que ela volte a ser uma célula normal. E a maioria das vezes consegue fazer isso. Se não consegue, ela leva a célula à morte, essa célula que está tentando se reproduzir de maneira inadequada, não de maneira cooperativa, mas de maneira competitiva. Então ela leva a célula à morte. O nosso sistema imunológico, ele avalia o nosso corpo como um todo e tenta manter aquele equilíbrio dentro daquela célula que não está cooperando com a restante, que está em mecanismo de competição. Mas às vezes esse mecanismo foge do controle e acaba a célula progredindo, formando tumor, só que de maneira egoísta e poderíamos dizer de maneira burra, porque o organismo acaba por falecer e ela acaba por falecer também. Ao contrário, se mantivesse aquele organismo vivo, ela poderia se beneficiar. Então, a gente pode pensar de igual maneira na sociedade. Quando a sociedade é mais justa, existe um equilíbrio entre a sociedade, existe uma tranquilidade entre a sociedade. Mas quando alguns se aproveitam demais, prejudicando uma outra camada, acaba gerando revolta, acaba gerando guerra, acaba gerando violência. É o que a gente vê na nossa sociedade. Quando há cooperação, todos conseguem ter esse aproveitamento. Dizem que o Homo sapiens foi o único que conseguiu sobreviver, a espécie homens, porque houve maior cooperação entre eles. Um auxiliava o outro. Existiam outras espécies, como o Erectus, que era mais forte, que tinha instrumentos de caça, tinha uma evolução muito maior.
Mas como o Homo sapiens conseguiu uma cooperação maior entre um e outro, conseguiu manter a única espécie que sobreviveu até hoje. Terminando então, lembrando da passagem da mulher adúltera, que quando queriam apedrejar aquela mulher, que Jesus coloca ali na areia os defeitos, as dificuldades de todo mundo, e as pessoas foram embora. E Jesus pergunta: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Então ele não julgou a mulher, mas ele fala: vá e não tornes a pecar para que algo pior não te aconteça. Então, toda vez que Jesus curava alguém, ele não condenava as pessoas, mas ele sempre advertia: não tornes a pecar, não tornes a errar, para que mal pior não lhe aconteça. Porque ele sabia, se voltasse a errar, a pessoa ia voltar a ter as dificuldades. Então, a vida de Jesus serviu para nos alertar, para nos trazer uma série de ensinamentos, para que nós possamos ter um maior equilíbrio entre nós, como sociedade, e conosco mesmo. E termina falando que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando a gente se reúne aqui hoje, por exemplo, na Casa Espírita, esse pedaço de céu que nos acolhe, para que faça essas reflexões, não por pieguismo, mas por necessidade de todos nós de buscar as nossas mudanças, as nossas transformações, para que nós possamos individualmente ter maior equilíbrio conosco e com o outro. Se a gente consegue viver em equilíbrio, de maneira cooperativa uns com os outros, nós poderemos ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais produtiva, poderemos aproveitar mais a vida que nos é dada, em termos de aprendizado, de trabalho. Mas se eu vivo de maneira competitiva, só pensando em mim, de maneira egoísta, nós iremos nos desequilibrar diante da lei de Deus e diante da lei da vida. Então, lembrar que a Casa Espírita é realmente uma oportunidade de reflexão, é uma escola. Existe uma ciência, que é a ciência do Espírito, que a nossa ciência oficial ainda não reconhece, mas que já existem publicações científicas falando a esse respeito, desses valores espirituais. E eu acredito, e os Espíritos falam, que esses valores chegarão até todos, como a reencarnação, lei de causa e efeito, a necessidade da cooperação. Isso vai chegando gradativamente, isso certamente será um conhecimento para todo mundo. Em algum momento esse mundo vai se equilibrar mais. Vai ver uma harmonia quando essa terra passarmos de um mundo de prova expiação para um mundo de regeneração. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe exatamente. Mas nós podemos e temos a obrigação de individualmente buscar essas mudanças dentro de nós. Obrigado por tudo, que Deus nos ampare, hoje